Oi, gente! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu vim aqui gravar mais um vídeo e o vídeo de hoje é sobre uma coisa muito importante: aprender o espanhol, né? Aqui o meu canal se foca basicamente em ajudar as pessoas que têm vontade de fazer medicina e por algum motivo não conseguem no Brasil, que a gente sabe que é muito difícil, muito complicado o acesso, né? Então, a primeira coisa que as pessoas quando me perguntam, tá, mas qual é o primeiro passo, o que você acha que é mais importante de correr atrás primeiro, eu sempre falo isso, que é aprender o espanhol. Primeiro lugar, porque a sua faculdade vai ser nessa língua, então se você não tiver o domínio total dela, vai ser muito difícil a sua trajetória, tipo, vai dificultar a sua trajetória na universidade, que já é uma coisa que não é fácil, a gente sabe que é um curso que exige muito, que tem muitas matérias, muitos termos, muitas, prova oral, tem tudo para dificultar. Então, você tem que, o máximo que você souber da língua vai te ajudar a não perder tempo, a não fazer com que fique mais difícil, a trajetória na faculdade. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas dicas que eu usei para poder aprender espanhol, que eu acho que relativamente eu aprendi rápido, porque foi no começo de 2019 que eu tomei essa decisão de vir aqui para a Argentina e até então eu não sabia nada de espanhol. Eu nunca tinha estudado espanhol na escola em lugar nenhum. E, da noite pro dia, eu tomei essa decisão, eu falei, não, eu vou estudar medicina na Argentina e eu preciso correr atrás de aprender espanhol. Pra falar bem a verdade, eu nem gostava de espanhol, sabe? Então, eu tive que aprender muito rápido, porque o segundo motivo é que a maioria das universidades daqui de Buenos Aires, pelo menos as gratuitas, elas vão exigir de você, do aluno estrangeiro que vive em um país que não fala espanhol, vão exigir um certificado, normalmente do nível B2, né? Um certificado de espanhol que você tem que provar ali, que você consegue se comunicar, que você consegue desenvolver na língua. Por exemplo, a Universidade de Buenos Aires, que eu faço, que é uma universidade gratuita aqui na cidade de Buenos Aires, eu sei que a UNR, que fica em Rosário, também pede esse certificado. E eu sei que universidades particulares às vezes não pedem certificado, mas parece que tem uma prova que você tem que fazer desse idioma, então de todo jeito você precisa se preparar. Então eu vou compartilhar aqui algumas dicas que vão facilitar. Eu, antes de saber o espanhol, eu já tinha aprendido outra língua, que era o inglês, né? Quem já viu algum vídeo aqui no canal já sabe disso. Então, eu meio que já sabia quais caminhos eu tinha que ir para facilitar esse meu aprendizado. Então, a primeira dica que eu daria para vocês é: você tem que se imergir na língua. Você tem que fazer com que essa língua faça parte do seu dia a dia. Gente, se eu estiver olhando para baixo aqui, eu tô olhando para minha colinha, tá? Por isso que fazer intercâmbio é tão bom, porque quando você faz um intercâmbio, você fica 24 horas em conexão com essa língua que você precisa aprender, né? Você ouve, você se comunica só com isso. Então, a primeira dica é, se você quer aprender um idioma, você começa a colocar ele no seu dia a dia. Ou seja, mude o idioma do seu celular para esse que você quer aprender. Aqui eu vou estar falando espanhol, tá? Mas se você qualquer língua que você quiser aprender, vai funcionar essas dicas. Mude o idioma do seu celular para o espanhol. Comece a ouvir vídeos, filmes, séries, músicas nesse idioma também. Procure fazer isso uma parte do seu dia, né? Tem muitas pessoas que às vezes reclamam, eu não consigo aprender tal língua. E aí você perguntar, tá, mas o que você faz para aprender essa língua? Eu vou na minha aula na escola de inglês 2 vezes por semana. Sinto te informar, você não vai aprender assim, né? Porque não é assim que você aprende uma língua 2 horas por semana. Não é assim, tem que estar todo dia ali se acostumando, fazendo seu ouvido se acostumar, fazendo seu cérebro ir pegando o jeito da coisa. A segunda dica. Enquanto você estiver aprendendo, você vai encontrar muitas palavras que você não sabe. E uma dica que eu dou é nunca deixe de pesquisar o significado dessa palavra. Até hoje eu faço isso, quando eu estou estudando, eu sempre pesquiso o significado da palavra, nunca deixo, porque é só assim que você vai aprender um novo idioma, entendeu? Pegando o significado das palavras
e realmente, né, praticando. O vocabulário, ele vai ser muito importante. O vocabulário, ele é muito importante a hora que a gente está aprendendo uma língua, né? Porque isso faz com que você saiba formar frases, saiba, sabe, juntar, porque não adianta você só saber a gramática e não saber o vocabulário. Você precisa juntar esses dois para que as coisas funcionem, né? Tanto que eu vou deixar aqui embaixo um Quizlet, que é um aplicativo de exercícios que eu gosto bastante. E eu vou deixar nele uma lista com uns exercícios, assim, de vocabulário. Então, quem quiser clicar, eu vou deixar aqui embaixo para ir já ir estudando vocabulário. E aí eu já vou falar da próxima dica, que é baixe aplicativos, procure sites que possam te ajudar nisso. Hoje em dia tem muitos sites e aplicativos destinados a te ajudar a aprender uma nova língua, né? E, por exemplo, um que eu uso e que é muito bom é o Duolingo. E tem um monte de outros sites, tem gratuitos, tem pagos. Então, faça com que isso faça parte da sua rotina, porque quanto mais você exercita uma coisa, melhor você fica nisso, né? Quanto mais prática você tem, melhor você vai ficar. Então, aprender uma língua não é diferente. Quanto mais exercício você fizer, quanto mais prática você tiver, melhor você vai ser nisso ou mais rápido você vai aprender. E bem, como a gente está falando aqui no foco que é vir para a Argentina, eu diria para vocês fazerem algum curso. Se ele não for, se você não conseguir que seja presencial, tem muitos cursos online que são bons, ou pelo menos comprar um livro para você aprender, aí vai depender da sua responsabilidade, né? Tem gente que é muito autodidata e que consegue estudar em casa, tem gente que não, que precisa ir em um lugar que em casa não consegue estudar, enfim. Tem gente que até pergunta, mas dá para estudar sozinho? Olha, é isso que eu falei, depende muito do seu perfil de estudante, se você consegue estudar sozinho ou não. No geral, eu diria, na internet, hoje em dia tem muito conteúdo grátis, muito conteúdo grátis de videoaulas no YouTube mesmo, ou conteúdo explicando a gramática da língua, né? Explicando a gramática do espanhol, explicando a gramática do inglês. Então, talvez, eu até me arriscaria a falar, se você souber ser autodidata, estudar em casa, ser um aluno disciplinado, eu acho que a parte gramatical você até consegue. Só que aí começa a entrar numa parte que é fazer redações. Porque nas provas que você vai precisar fazer para tirar o certificado, sempre vai ter alguma parte que você vai precisar fazer uma redação. E a redação você tem que fazer e alguém tem que corrigir, né? Porque se ninguém corrigir, você não sabe qual que é o seu progresso. Mas no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais em relação às provas mesmo. E a outra parte que também é muito difícil de você conseguir desenvolver sozinho é a parte oral. Porque nessas provas sempre vai haver também uma parte oral que você precisa conversar, que você precisa se expressar oralmente. Então você precisa, né, ter o mínimo de sotaque possível, que dê para entender. E isso sem um professor é muito difícil. Mas aí vai de você. Mais outro detalhe, mais outra dica para vocês focado nessa situação, se você tem que fazer uma prova de certificado, estude baseado na prova também. Porque não adianta você saber um monte de vocabulário solto, um monte de gramática solta e não saber praticar os exercícios que vão ser pedidos na sua prova. Senão você chega na prova e você tem uma surpresa, porque aí você gasta mais tempo tentando entender o que você tem que fazer e às vezes é um conteúdo que você já sabe. Então, foque em aprender sim, mas baseado também nessa prova que você vai ter que fazer para mostrar o seu certificado, para mostrar se você sabe ou não, né? Modelos de prova, coisas que vão te ajudar a entender como que é cobrado aquilo, entendeu? É a mesma coisa, quem estuda para vestibular, quem faz cursinho. O cursinho faz o quê? Ele ensina a matéria para você e só ensina a matéria. Não. Ele faz o quê? Ele faz você testar muito o tipo de prova Enem, por exemplo. Então, é a mesma coisa. Estude baseado na prova que você vai fazer, nos exercícios, para você saber como que isso vai ser cobrado ou quais os conteúdos que vão mais te ajudar a subir sua nota, por exemplo. Outra dica quando você está aprendendo uma língua, tente falar sozinho. Tente
formar frases que você falaria em português ou na sua língua, no caso. Tente formar essa frase nessa outra língua que você está aprendendo. Por exemplo, nossa, que sono, nossa, que fome. Tenta começar a falar sozinho e a pensar nessas frases, a externalizar isso na língua que você está aprendendo. É muito bom. Assim como outra dica é você começar a descrever as coisas, entendeu? Para testar o seu vocabulário, entendeu? Porque senão você vai ficar um monte de palavra que você sabe, você vai acabar esquecendo. Pega, né? Um estojo. E descreve. O estojo. Que cor que o estojo tem? Qual o tamanho? É grande? É pequeno? É bonito? É feio? Comece a ter um jeito de você praticar o vocabulário que você aprende. Tente praticar todo dia. Às vezes você pensa, eu não consigo todo dia não consigo estudar todo dia, mas tenta praticar, sempre tenta colocar isso no seu dia, nem que seja assim, eu vou tirar 15 minutos todo dia para eu poder ler uma notícia nessa língua, para eu poder estudar um pouco, para eu poder sentar e fazer 15 minutos no aplicativo, né? Aí, óbvio, o seu tempo e a sua dedicação vai depender de quanto tempo você tem para a prova, por exemplo, entendeu? Eu queria, quando eu estava estudando, eu tentava ao máximo me dedicar, porque eu sabia que eu não tinha tanto tempo. E quem já estudou língua, já sabe que 1 ano para você chegar no intermediário avançado, assim, você precisa de dedicação, porque não é fácil. Realmente não é fácil. Então, aí vai depender do quanto de tempo, né, o tanto de tempo que você tem para poder aprender essa língua. Mas é isso, eu acho que a dica principal é você tentar incorporar todas essas dicas no seu dia a dia e trazer isso para o seu dia a dia. Não ficar uma coisa que assim, eu só estudo a língua quando eu estou no meu curso na sala de aula 2 horas por semana. Não, tente trazer isso para o seu dia a dia e conviver com isso. Que isso vai fazer com que você aprenda muito mais rápido, porque você está fazendo uma imersão, né? Você está fazendo isso ser parte da sua vida, não ser só mais um hobby ou só mais um conhecimento, está fazendo com que seja parte da sua vida, né? Para ajudar vocês também, eu vou estar colocando aqui embaixo o link do meu Drive, né? Google Drive, que tem exercícios de interpretação de espanhol, que ajuda porque você vai ter que ler, vai ter que responder perguntas sobre o que estava escrito no texto, então é ótimo. E além disso, eu coloquei também resumos sobre as matérias mais pedidas, as matérias que exige no nível B2, né? Que é ali um nível intermediário avançado, por aí. Então, eu vou colocar aqui embaixo, vai estar tudo aqui embaixo, tanto aqueles exercícios que eu falei de vocabulário, que é o Quizlet, tanto como esse que eu falei agora, que é o resumo, e os exercícios de interpretação em PDF, que eu compartilhei com vocês. E é isso, galera, né? Às vezes a gente começa a pesquisar um assunto ou sonha com alguma coisa e as dificuldades começam a aparecer, você vê que não é fácil, mas com dedicação você chega muito longe. Então, é isso. Quem precisar de ajuda pode falar comigo, pode colocar aqui nos comentários se tiver alguma dúvida, ou pode ir lá no meu Instagram e me mandar uma DM que eu sempre vou estar respondendo, sempre vou tentar ajudar vocês com aquilo que eu souber. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, é só dar um like e se inscrever no canal para poder estar vendo os próximos vídeos que vão aparecer. Tchau!